Compareço e vos cumprimento, dizendo: paz seja convosco. Pois o motivo do meu comparecimento é para trazer uma mensagem, uma reflexão da palavra de Deus. E para tanto, eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus que encontra-se no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 28 e os versículos 8 e 9, que dizem assim o seguinte: E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Pois bem, meus estimadíssimos, meus nobrecíssimos amigos e irmãos em Cristo Jesus, o objetivo do meu comparecimento é para vos trazer uma mensagem da palavra de Deus, vinda do coração de Deus para os vossos corações. Este capítulo 28 do Evangelho, que segundo escreveu o evangelista Mateus, ele inicia dizendo, no versículo 1, versículo 1 aqui do capítulo 28, ele inicia dizendo que no domingo de madrugada, no fim do sábado, isto é, no domingo de madrugada, um grupo de mulheres combinaram de irem até o sepulcro aonde haviam colocado Jesus na sexta-feira após a sua crucificação. Colocaram ele ali num sepulcro e colocaram guardas para guardarem, e no fim do sábado, isto é, no domingo de madrugada, elas combinaram de irem até o sepulcro para levarem algumas especiarias para colocarem ali no corpo do Senhor, pois era algo que era da tradição judaica. E elas se combinaram e foram estas mulheres. E no caminho, quando elas estavam direcionando-se para o lugar ali onde estava o sepulcro, elas começaram a conversarem umas com as outras ali e a questionarem-se quem delas ia remover a pedra, porque era muito pesada. E elas questionaram e tal, como é que vamos fazer para remover aquela pedra? Para abrirmos, para termos acesso, para colocar as especiarias no corpo do Senhor. Mas para a surpresa destas mulheres, dentre elas a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e quando elas chegam ali, elas
adentraram aquele local ali, e diz-nos o texto aqui, meus queridos, que ocorreu um grande terremoto. Ocorreu um grande terremoto. E desceu do céu um anjo e removeu aquela pedra, isto é, tirou a pedra ali da porta do sepulcro, da boca do sepulcro ali. O anjo tirou aquela pedra dali e assentou-se sobre a mesma. E aquele varão, aquele ser celeste, aquele anjo, com vestes resplandecente, tal qual um relâmpago, alvo como a neve eram as suas vestes, clara, alva como a neve e a luz. E elas, quando chegaram ali, elas ficaram atônitas quando viram o anjo que ali estava. E com aquele terremoto e a descida do anjo para remover, tirar a pedra da boca do sepulcro, os guardas que cuidavam o local ali, eles ficaram como que mortos. Ficaram estáticos, ficaram como que mortos, diz o texto. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia. E aquele anjo fala com as mulheres quando elas ficaram ali espavoridas, atônitas, com a presença daquele ser celeste que estava sentado sobre aquela pedra, e ele dirige-se para aquelas mulheres e diz: a quem vocês estão buscando aqui? Vocês vieram buscar a Jesus? Ele já ressuscitou, ele não está mais aqui no túmulo. E aí permitiu que elas olhassem, elas olharam ali, constataram que realmente o túmulo estava vazio. E aí aquele ser celeste, aquele ser celestial diz para as mulheres que elas fossem para a Galileia. E quando elas saíram dali, o próprio Senhor Jesus Cristo se fez presente entre elas e saudou elas. Salve! Ele saudou elas. Paz seja convosco, mulheres. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. E o Senhor Jesus disse para as mulheres que elas fossem e avisassem os discípulos. E que elas dissessem para os discípulos que lá na Galileia o Senhor ia conversar com eles, que o Senhor ia encontrar-se com eles. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. E quando o Senhor se apresenta para elas e cumprimenta elas, saúda elas, elas reconheceram o Senhor e elas prostraram-se e adoraram o Senhor, abraçaram os pés do Senhor e adoraram ao Senhor. Meus queridos, esse termo adorar significa amar excessivamente e consequentemente prestar culto, pois foi isto que estas mulheres fizeram, prestaram culto ao Senhor. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Meus queridos irmãos,
as mulheres, elas têm uma grande importância no ministério da pregação do Evangelho, pois foi elas que transmitiram a mensagem para os discípulos, foi elas que foram de antemão lá levarem as especiarias, e o Senhor já havia ressuscitado. Elas saíram dali com a notícia e transmitiram para os discípulos. É bem verdade que depois os discípulos foram até lá, Pedro e João foram até lá. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. As mulheres, elas têm um papel importantíssimo no ministério da pregação do Evangelho. Aleluia! Mas na condição de pregadoras, de anunciadora das boas novas de alegria, este Evangelho salvífico na pessoa de Cristo. Não no sentido de um ministério pastoral, muito menos no ministério apostólico e muito menos no ministério de bispado. Hoje está uma inversão de valores, uma inversão de papéis. Mulheres apóstolas, mulheres bispas, mulheres pastoras, aí não tem apoio bíblico. Mas pregar o Evangelho, as mulheres fizeram e fazem e podem fazer, e eu vos digo, continuem pregando o Evangelho. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor, pois foi elas as primeiras que anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Elas ouviram a mensagem do anjo e saíram dali para comunicar com os discípulos, e o Senhor se fez presente e corrobora com elas, e elas adoraram ao Senhor, curvaram-se, prostraram-se aos pés do Senhor e adoraram ao Senhor. Aleluia! Preguem o Evangelho, mulheres. Falem da salvação de Cristo Jesus. Falem do Cristo crucificado. Aleluia! Pois o Senhor vos outorgou vocês pregarem, não como pastoras, não como ministério pastoral, muito menos apostólico, muito menos o bispado, mas vocês são livres para pregarem o Evangelho. As mulheres auxiliaram Jesus, auxiliaram os discípulos, e nos dias odiernos, isto é, os dias de hoje, vocês também devem trabalhar no Evangelho, pregarem o Evangelho. Queridos, eu arremato aqui esta mensagem, mas antes, porém, quero orar por vocês. Eterno, santo, justo e todo-poderoso Pai Celestial que estás nos céus, Pai Santo, peço a Ti, querido Deus, que o Senhor abençoe todas as pessoas, homens e mulheres, pregadores do Evangelho, que a Tua bênção divinal seja impetrada sobre a vida de todos, Pai, e que esta mensagem possa achar guarida em dezenas, centenas e milhares de pessoas, para que as mesmas reflitam, te aceitem como Salvador e sejam salvas. É o que eu te peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.